Essa ausência de metais preciosos e produção agrícola, isso vai ser determinante para os primeiros 30 anos do relacionamento entre Portugal e Brasil. Portugal chega no Brasil em 1500, vai embora, e Portugal só retornaria para o Brasil em 1504, 4 anos depois, então. Então, a partir daí a gente chama de período pré-colonial. Quando Portugal vai analisar o Brasil, Portugal vai estudar o Brasil, porque Portugal tem um certo temor de apostar muito dinheiro para colonizar o Brasil, um território gigantesco, infinitamente maior do que Portugal, e o Brasil acabar dando mais prejuízo do que lucro. Então, de 1500 a 1530, o chamado período pré-colonial, quando Portugal está nessa indecisão, a gente vai ter as grandes características. Primeiro, um certo descaso português em relação ao Brasil. Portugal, como eu falei, está indeciso, não sabe se vale ou não a pena apostar no nosso território. Começamos bem a nossa história. Além disso, além desse descaso que o governo lusitano ele acaba promovendo no Brasil, a gente também vai ter uma baixa presença portuguesa. Então, assim, não foram muitos os portugueses que vieram nesses 30 anos iniciais. Ao contrário do que a gente imagina, que quando Portugal chegou, já veio com uma vontade, já veio com uma sede em relação ao Brasil. Não, são poucos os portugueses, e digamos que os poucos portugueses que vieram eram de índoles comportamentais bastante questionáveis, bastante duvidosas, os chamados degredados. Mas pouco a pouco, nesses 30 anos, Portugal vai encontrando alguns produtos que poderiam gerar lucros para os cofres lusitanos. Talvez o principal produto, já encontrado imediatamente na costa brasileira, tenha sido o pau-brasil. É uma árvore, não é brasileira, era uma árvore já conhecida de outros territórios orientais, e Portugal acaba encontrando essa árvore aqui. Aliás, é por isso que o Brasil chama Brasil. O Brasil, ele se chama Brasil porque tem muito pau-brasil, e não o contrário. Se você ficou aí meio que confuso com essa história, a gente pode tirar essa dúvida no nosso hangout lá do Sistema Plural que a gente vai ter, tá bom? Mas a extração do pau-brasil, uma madeira que quando fervida acaba gerando uma água com uma coloração vermelha, que era utilizada para atingir roupas nobres e do alto clero na Europa. E também a madeira do pau-brasil é uma madeira muito resistente, muito forte, sobretudo boa para se fazer o casco da caravela. Então Portugal começa a promover essa extração do pau-brasil. Não é uma economia muito elaborada, é uma economia baseada no escambo com os indígenas. Então os indígenas cortavam o pau-brasil, levavam para o litoral, e aí Portugal pegava esse pau-brasil e levava lá para o território europeu. Era as chamadas trocas das quinquilharias, espelhos, martelos, produtos que na Europa não tinham muito valor, mas que no Brasil tinham um valor aí bastante interessante para esses indígenas que não conheciam esses produtos. Então, a partir de 1504, começa a se chegar na Europa essa quantidade de pau-brasil. E a notícia de que Portugal tinha acabado de encontrar um território de dimensões gigantescas, riquíssimo em pau-brasil, e que aparentemente Portugal não estava muito afim de colonizar, essa notícia começou a correr todo o território europeu e acabou chegando nos ouvidos da França, do rei Francisco I, lá do território francês naquele momento. E a França começa a se interessar pelo Brasil. Essa chegada de pau-brasil, essa ideia de terras que Portugal aparentemente não estava muito interessado em colonizar, isso acabou despertando a cobiça francesa. E a partir de 1510, a gente começa a ter a chegada de colonos franceses. Se a gente pegar de 1510 a 1520, em 10 anos, a gente vai ter a chegada muito maior de franceses do que a chegada de portugueses de 1500 a 1520. Então chegou mais francês em 10 anos do que portugueses em 20. E isso começou a despertar justamente um temor em relação a Portugal. A gente está na época do absolutismo, dos reis se mostrarem cada vez mais fortes. Então um rei não queria perder terra, por menos lucrativa que ela fosse, um rei não gostaria de perder uma terra para uma outra nação. Então a partir de 1520, por causa desse aumento, dessa presença francesa, desse perigo francês, o Brasil ele quase caiu nas mãos da nação francesa. Os reis de Portugal, eles começam então a mudar todo o seu comportamento em relação ao Brasil. A partir de 1520, Portugal começa a mandar uma série de expedições marítimas militares, as chamadas expedições guarda-costeiras, para vigiar a costa litorânea do Brasil e também procurar onde que estavam esses focos franceses para expulsar esses franceses dos nossos territórios.
E além disso, em 1530, durante o governo de Dom João III, que é o rei de Portugal, um rei bastante importante, vale a pena você anotar esse nome aí com certo destaque, Dom João III, da dinastia de Avis, ele então vai ter que resolver uma questão, a chamada Questão Brasil. O que é essa questão? É proteger o Brasil. Temos que proteger porque ficou claro e evidente que se a gente não proteger alguma outra nação, como a França quase o fez, alguma outra nação pode tomar os nossos territórios. Além de proteger o Brasil, você tinha que encontrar uma maneira de promover essa proteção. E uma maneira bastante interessante, que não gera tantos gastos como ali uma proteção militar, é povoando então. Então você tem que proteger, povoar e principalmente arranjar um caminho para explorar o Brasil. E talvez esse último ponto, o explorar o Brasil, ele seja o ponto mais importante. Porque não adiantava nada também Portugal criar planos mirabolantes de como proteger e povoar o território brasileiro se o Brasil não desse absolutamente nada de lucrativo para Portugal, que é também um dos grandes pontos do mercantilismo. O mercantilismo ele visa o enriquecimento máximo dos cofres nacionais europeus. Então esse Dom João III, ele vai ter que resolver essa questão: povoar, proteger e, sobretudo, explorar o Brasil. A partir de 1530, os caminhos realmente colonizatórios, eles começam a ser construídos. Perceba que Portugal não é que ele colonizou o Brasil. Ele teve que colonizar o Brasil antes que o Brasil ele acabasse caindo nas mãos de outros povos europeus, que viam o Brasil com bastante interesse. Aliás, esse temor de invasões estrangeiras, isso vai ser uma característica mais ou menos dos primeiros 100 anos da história do Brasil, de 1500 até mais ou menos 1640. O Brasil ele passou pelas mãos de vários estrangeiros, mas a partir de 1530 a gente vai ter que resolver essa questão. Como que a gente vai povoar? Como que a gente vai proteger? E, sobretudo, como vamos explorar o território brasileiro? Gente, esse vídeo era isso. Faça lá a sua tarefa mínima, faça a sua tarefa complementar, leia atentamente o seu livro-texto e qualquer dúvida a gente se encontra então lá na plataforma Plural. Tá bom? Um beijo grande, grande beijo e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!